Nós louvo o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Vou passar a oportunidade para Raíra, né? Para ela estar orando pelas ofertas. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Deus. Glória. Oh, glória. Igreja cantar de Senhor Jesus mais uma vez. Amém. E quem trouxe e suas ofertas, podem ofertar na casa do Senhor e vão ficar de pé para nós fazermos uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite. Nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar e bendizer o teu santo nome, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que também, ó Pai, Senhor, possa continuar nos abençoando financeiramente e também, ó Pai, mais importante, espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. E que também, ó Pai, Senhor, possa abençoar cada um dos irmãos para que eles também possam, ó Pai, abençoar a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no fogo. Jesus. Aleluia. Aleluia. Vou passar a oportunidade agora para o nosso pastor, Márcio Júnior, trazendo a mensagem, né? Da parte do Senhor para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus, irmão. Eu cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Hoje está um frio, né? Pensei que o calor já tinha chegado já, né? Mas o frio ainda está. Mas está um frio. Gostoso, suave, bom para dormir, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler uma palavra que fala em Hebreus 12. Hebreus 12, onde fala aprovação por meio perseverança no meio das aflições, seguindo o exemplo de Cristo. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Perseverança no meio da aflição, seguindo o exemplo de Cristo. Porque Cristo também passou por aflições. Então, quando a gente está passando por aflição, não tem nada fora do comum, não tem nada fora do comum de uma vida cristã. Né? Na verdade, está tudo de acordo com a palavra de Deus. Vamos cantar um hino aqui? Vamos cantar um hino da harpa aqui? 193. 193. Glória. É um hino muito bonito. Glória. 193. Tá? Desce tua minha alma. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo maravilhoso. Amém? Todos encontraram? 193. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo maravilhoso. Amém? Se te minha alma te suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que somos ricas e infalíveis pra te valer. Porque cada ti, ó minha alma, e
Jesus irá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todo, os males salva e te abençoa nos altos céus. Porque trata-te, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus irá. Serás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus irá. Glória a Deus. Aleluia. Por quê, né? Por que te abate, ó minha alma, perdendo a calma? Em Deus espera, porque vencido Jesus irá. Às vezes nós ficamos meio aflitos, nós ficamos meio apavorados, meio sem direção, mas todavia nós devemos esperar em Deus, confiar em Deus. Glória a Deus. Porque são muitas aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a esperança nas promessas que estão escritas na Escritura Sagrada. São muitas promessas maravilhosas que tem aqui. E hoje nós vamos alcançar algumas dessas promessas. Glória a Deus. Em Hebreus 12, versículo 1 em diante, nós vamos alcançar algumas promessas. Aqui o Senhor nos chama de filho. Aqui o Senhor tem promessas boas para nós, para que nós podemos ficar firme na fé. Aqui também fala de luta, fala de prova. Jesus, ele é o nosso exemplo a ser seguido. Glória. Aqui no título já fala perseverança por meio das provas, no meio das provas. Perseverança no meio das provas, seguindo o exemplo de Cristo. Boa noite, Adão. Chega para cá, irmão. Vamos ouvir a palavra. Amém. Amém. Chega para cá, senta aí para ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Perseverança no meio das provas, seguindo o exemplo de Cristo. Cristo passou por aflição, irmão. Cristo passou por muitas aflições. Então nós também nós vamos passar por aflição. Então vamos lá. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, correndo-nos com paciência a corrida que nos foi proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resisteis
ainda não resisteis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceis das exortações que argumenta convosco os filhos, como filho? Meu filho, não despreza a correção do Senhor. Não desanime quando ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe como filho. Se suportar a correção, Deus os tratará como filho. Porque os filhos a quem o pai não corrige. Porque, o 7, suportais as correções, Deus vos trata como filho. Por quê? Porque que filho há que quer o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, pois nos corrigiram e nós os reverenciava. Não nos rejeitamos muito mais. Não nos sujeitamos muito mais o Pai do Espírito para vivermos. Porque aquele que na verdade, por um pouco de tempo nos corrige, como bem lhe parecia, mas este para nossa proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade todas correção ao presente não parece ser de gozo, e sim de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico da justiça. Nos exercitamos por ela. Então aqui, irmãos, aqui está falando, aqui começa a falar das provações que os filhos de Deus vão enfrentar. Que Deus ele nos corrige. Deus ele nos corrige para nós ficar na posição certa. Aqui o autor que escreveu o livro de Hebreus está comparando um pai humano. Um pai humano ele tem preocupação com os filhos, para os filhos não se machucar, para os filhos não ser um filho desobediente, a polícia não pegar, para muitas coisas. Então aqui está falando que Deus também nos corrige e até nos açoita. Aqui está falando até açoito, não é açoito para matar, não é correção para maltratar, é para colocar no caminho, para que nós podemos participar da santidade de Deus, para que nós podemos participar, para que nós podemos ser chamados filhos de Deus, para que Deus olhe para a terra e fala: eis meu filho querido, a quem eu tenho prazer. Um filho obediente é um prazer do pai, é a alegria do pai, não é? Quando o pai tem um filho obediente, o pai fala com alegria. Quando o pai tem um filho que estuda, que dá certo, que casa, que honra o casamento, que é obediente, que não responde, que não dá trabalho, é um motivo de orgulho para os pais. E assim também os filhos de Deus. Quando Deus olha para a terra e vê homens e mulheres aqui caminhando firme, rejeitando o pecado, lutando contra a corrupção desse mundo, Deus fala: eis meu filho querido. Olha lá, está lá minha filha, aquele meu filho ó, que luta contra o pecado, ele é obediente, ele não me aborrece. Assim que está falando aqui. Está falando, e Deus nos corrige para nos colocar no caminho. Qual pai que nunca corrigiu o filho? Qual pai que nunca deu uma lambada no filho? Hoje mesmo eu dei uma lambada no João em casa lá. Aí ele dormiu, porque aqui eu falei: agora a casa ficou tranquila.
Mas não foi para matar ele, não foi para machucar ele, não. É só para colocar a casa em ordem. Porque estava uma bafafá danada. Aí o vapo colocou em ordem e acabou. Aí. Então é assim. Então vamos lá. No versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados com uma tão grande nuvem de testemunho, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e correndo com paciência a corrida que nos é proposta. Então tem uma corrida para nós correr. Tem uma corrida para nós correr. Tem um caminho para nós trilhar. Tem uma direção para nós ir, mas tem dois adversários. Só que tem dois adversários, os embaraços. Tem os embaraços do nosso caminho. Pedra de tropeço, para nos tirar do caminho, para colocar dificuldade, para nós chegar, para nós não chegar no destino que Deus preparou para nós. Para nós não chegar, avançar nessa corrida de crescimento na graça e no conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Então tem um embaraço. E quem traz embaraço? Satanás. Satanás, ele traz embaraço. E tem outro, o pecado. Porque se nós não largar o pecado, nós não avançamos. Nós não conseguimos avançar em direção a Cristo com o pecado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o pecado, aquelas práticas de pecado, ficou lá para trás. E mais ele vai querer nos embaraçar. Vai querer nos laçar. Satanás vai querer colocar pedra de tropeço no nosso caminho, para dificultar a nossa caminhada, para nós não chegar, para nós não correr a corrida proposta para nós. Nós estamos correndo, irmãos, uma corrida para o céu. Cada dia que nós vamos vencer no pecado, nós damos um passo para o céu. Nós damos um passo para Cristo. Aleluia. Nós damos um passo para Deus. E a Bíblia diz em Tiago, chegai perto de Deus e Deus chegará perto de vós. Mas o inimigo ele não quer. Então tem dois adversários nossos aqui. O embaraço. Vida embaraçada. Pessoa que está com a vida embaraçada, que não se decide, que não toma decisão, que não abandona aqueles pecados, que fica alisando o pecado, que fica perto da prática do pecado. Vamos supor, eu sair da bebida, sair das drogas, o que o outro? Cali, boteco. Outro dia nós estávamos mexendo na casa ali, chegou um homem e falou do outro homem que era crente. Falou que o cara, pela religião que segue, ele está muito errado. Fala dos outros, é ruim demais, não pode ser assim não, mano. E eu falei para o meu esposo lá hoje, vou perguntar ele se ele não está indo lá mais naquele lugar. Aí na hora que falar, não, deu um problema. Eu falei, pois é, você está no lugar errado. Aqui não é lugar de crente não. Mano. Tem lugar, irmão, tem lugar que não é para nós chegar e sentar assim não, ó. Tem lugar que não é para chegar e sentar. Você tem que chegar e resolver o que você tem que resolver e ó, cascou fora. Ah, vai chegar, vai sentar? Chegar para ficar sentadinho lá. Satanás está lá para embaraçar a sua vida. Para arrumar conversa. Para amarrar o sei lá. Então, irmão, nós precisamos de abandonar as coisas que não agradam a Deus. Nós precisamos de largar os embaraços para trás. Depois que nós aceitamos Jesus, irmão, a nossa vida tem que ser limpa. A gente tem que viver de tal maneira que você pode falar de tudo para as pessoas, sem guardar nada, sem esconder nada, porque a sua vida tem que ser limpa. Agora o apóstolo Paulo falou que nós somos a carta viva de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós sim e falar, ah lá, Jesus está aí. Que nome é Jesus, que a mulher é Jesus. Nós não podemos ficar com o trem embaraçado. Nós não podemos agora arrumar trem embaraçado que nos traz vergonha, que nos traz dúvida, que vai nos separar, que nós não vamos poder falar das coisas. Eu falo para minha esposa, nós temos que viver uma vida transparente. Qualquer coisa que as pessoas nos perguntarem, nós temos que falar abertamente. Aleluia. Aí eu falei, pouco tempo eu estava falando da dificuldade. Nós estávamos fazendo uma visita, eu estava falando da dificuldade do casamento, que nós temos a nossa luta no casamento. E um irmão falou, não, você não pode falar da sua vida. Não, eu falei, eu posso falar sim. Eu devo falar da dificuldade, porque as pessoas acham que nós estamos aqui, acham que está tudo fácil para nós. Não, irmão, nós somos seres humanos, nós somos gente também.
A mesma luta que está lá para as pessoas, está para nós que somos aceitamos Jesus, talvez até mais para nós. Porque o Satanás, ele quer nos tirar do caminho de Jesus. Então a gente tem que falar da dificuldade do casamento. Eu estava falando da dificuldade, porque tinha um casal lá, e eu estava explicando para ele que casamento a gente precisa de abrir mão de coisa. A gente precisa levar uma vida transparente, que não tem nada meu e nem dela, que tudo são nosso. Casamento é assim, não uniu? Não uniu lá. Agora não tem nada meu nem nada dela, não é nosso. Tudo é nosso, as contas é nosso, os problemas é nosso, a alegria, quando tem alegria é nosso. Se nós formos para o céu, é nós que vamos para o céu, tudo é nosso. Não tem nada separado mais. E a irmã falou, não pode falar isso não, pastor. Você não pode estar falando da sua vida, não. Eu vou falar da vida dos outros, eu tenho que falar da minha. Eu tenho que falar da minha com Cristo, eu tenho que falar da luta, das vitórias que Deus me deu, das bênçãos, da dificuldade, mas das vitórias, porque nós temos vitória. Nós temos prova, irmão, mas se nós perseverar na fé, se nós olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, não desviar o olhar dele, não desviar do caminho dele, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não tem problema grande, não tem problema pequeno para Jesus, não. O problema é a nossa decisão. Na hora que o trem aperta, na hora que o cara aperta, você vai gritar quem? Você vai abandonar a fé? Vai tirar o olho do consumador da nossa fé? Aqui no 2 fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que continuar olhando para Jesus. No meio da luta, no meio da prova, olhando para Jesus. Não descuide o olhar de Jesus. A nossa vitória está em Cristo, irmão. Ele é o único caminho. Ele é o único que vence as forças malignas. Ele é o único que nos dá vitória. Ele é o único que conquistou toda a vitória. Ele é o único que nos entende. Ele é o único que sabe todas as coisas. Ele é o único que preocupa com nós de tal maneira que ele se entregou no nosso lugar. Ele se entregou no seu lugar. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de mim. Ele quer nós na casa do Pai. Ele foi preparar o lugar e falou, eu voltarei e vos levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. Nós temos que agarrar nessas promessas. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos tirar os nossos olhos do consumador da nossa fé. Então o 2 fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando à destra do trono de Deus. Ele suportou a afronta. Ele desprezou dores na cruz. Ele foi para a cruz, irmão, mesmo sabendo tudo que ia acontecer com ele na cruz do Calvário. Ele foi por lá, ele foi para aquela cruz. Por nós aqui, fala, ó. O 2. O 2, parte B. A qual, por gozo que ele foi proposto, suportou a cruz. Ele suportou a cruz por mim e por você. A cruz não é brincadeira, irmão. Jesus de Nazaré, irmão, o nosso Senhor de Nazaré, ele foi nuzinho para aquela cruz. Ele foi carregando aquela cruz nuzinho. Quem é o homem que tem coragem de andar nu na rua? Tem coragem? Sair nu andando no meio. Ele foi nuzinho, pode ler. Ele foi nuzinho para a cruz do Calvário. Pegou 3 pregos nele lá na cruz. Depois dele ter sido espancado, chicoteado, noite toda. E ele suportou tudo por mim e por você. Ele sabia que nós íamos estar aqui reunidos. Ele sabia, Tadão, você ia passar de bicicleta aí e entrar nessa igreja. Jesus já sabia que você ia passar de bicicleta aqui e ia entrar nessa igreja nessa noite para ouvir a palavra. É Deus mesmo. É Deus. E Deus está te dando a oportunidade de ouvir a palavra. Deus nos dá a oportunidade de ouvir a palavra. Deus move os céus e a terra por causa da nossa alma, irmão. Por causa da nossa alma. Os céus e a terra, ele envia anjo. Ele nos dá livramento. Ele morreu na cruz do Calvário. Agora ele envia pessoas para pregar a palavra. Envia pessoas para orar por nós. O céu e a terra por causa da nossa alma. Sabe por quê? Uma alma para Jesus vale mais do que o mundo todo. Nós não sabemos o preço da nossa alma. Você sabe o preço da sua alma?
Sabe? O preço da sua alma é o sangue de Cristo no madeiro. Não foi pago nem com ouro e nem com prata. Foi pago com sangue precioso de um homem inocente, do homem que não pecou, que não disse nenhuma calúnia, que não foi com um cordeiro, ele foi com um cordeiro calado para o matador, sem pecado. Não disse nenhum pecado e assumiu todos os nossos pecados. Portanto, quando ele falou, Pai, por que me abandonaste? Deus abandonou ele por causa do pecado, porque quando ele assumiu o nosso pecado, ele saiu da presença de Deus. O pecado é a única coisa que faz separação entre Deus e o homem. Quem está em pecado pode consertar, porque você está separado de Deus. O pecado não confessado e não abandonado separa o homem de Deus, irmão. Jesus, ele ficou, por que me abandonaste na cruz? Deus lá ia com ele. Ele lá ia na aflição, Deus lá ia. Mas chegou no ponto quando o pecado da humanidade toda, o pecado do mundo todo caiu no lombo dele. Aí Deus, ficou separado de Deus. E ele sentiu na hora. E ele gritou na hora, por que me abandonaste? Por causa do pecado. Se nós estamos levando uma vida pecaminosa, irmão, nós temos que abandonar o pecado. Adão, o primeiro homem que foi separado de Deus, por quê? Por causa do pecado. O pecado separou Adão. Deus colocou ele lá do outro lado do jardim. Colocou Sarafim para a espada de fogo. Separação. A única coisa que nos separa de Deus é os nossos pecados, que nós não confessamos e não abandonamos. A única coisa. Vamos lá, o 3 agora. O 3 diz assim: considerais, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vosso ânimo. Então, Jesus, ele suportou contradições, porque as pessoas ficou contra ele. As pessoas foram contra ele sem ele ter feito nada, sem ele ter pecado. O que ele fez é curar muitas pessoas. O que ele fez é libertar muitas pessoas. O que ele fez é pregar a salvação da alma, é pregar a palavra de Deus. Mas os homens ficou contra ele. Os pecadores ficou contra ele. Os pecadores lançou ele na cruz. Mas de toda maneira ele não desanimou, porque ele sabia que nós precisávamos. Aleluia. Nós ia precisar dessa palavra. Nós mesmos não conseguíamos. Nós não conseguíamos. Então, Então aqui fala: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, como contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Para que nós não ficássemos desanimados, para que nós tivéssemos essa palavra aqui, para que Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Seguindo o exemplo de Cristo na aflição, Jesus, irmão, sofreu muito. Jesus teve que fugir. Ele teve que fugir. Saiu fugir para algum lugar. Teve que ir para outra cidade, porque queria matar ele. Por quê? Porque ele roubou? Porque ele matou? Porque ele mexeu com mulher casada? Não. Porque ele pegou a vontade de Deus. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, não espera estar aqui nas costas, assim, não, irmão. Não espera não, porque você vai ser rejeitado, vai ser caluniado, vai ser criticado por muitos. A maioria vai te criticar, a maioria não vai te aceitar, não. O mundo não vai te aceitar. Porque se nós fôssemos do mundo, o mundo nos aceitaria. Mas como Jesus nos tirou do meio do mundo, o mundo não nos aceita. Se você começar a aceitar as roupas do mundo, as músicas do mundo, o lugar do mundo, as festas do mundo, aí você está no mundo, aí o mundo está tudo de acordo. Ela falou, Cida, vamos para o baile hoje, vamos para o baile, vamos. Aí você está no mundo, aí está tudo. Mas quando você fala, não, esse baile não é de Deus, não. Essa roupa não agrada a Deus, aí você arrumou problema. Aí você arrumou problema que não vai te aceitar, porque você tem a ver com minha vida. E vou passar longe da Cida. A Cida está passando a rua de baixo, quer passar lá, eu já fui assim. Eu não gostava de crente por causa disso. Eu não gostava de crente por causa disso. Eles falaram, você vai para o inferno, meu filho. Deus tem uma obra na sua vida. Aceita Jesus, porque senão as coisas não vão melhorar para você. Desse jeito você está caminhando no caminho largo. Você está indo para o inferno.
O céu é só para vocês? Deus é só Deus. Eu pensava assim. Mas hoje eu estou entendendo a palavra de Deus. Porque aonde é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O 4. Ainda não resistais até o sangue. Nós não precisamos de resistir até o sangue, não. Quem já morreu aí? Quem já levou uma surra aí porque aceitou Jesus? De nós aqui. Quem já levou pelo menos um tapa no rosto porque aceitou Jesus? Porque é cristão seguidor de Jesus? Ainda não. Ainda é isso que ele está falando. Ainda não precisou de resistir até o sangue, não. No nosso sangue não foi derramado. Mas em muitos países, Coreia do Norte, muitas pessoas morreu. Resistiu a fogo, morreu, mas está na glória. Aleluia. E o autor está falando que ainda nós não precisou de resistir, não. Nós não sofremos nada aqui nesse Brasil, por enquanto. Por enquanto está mamão com açúcar, você cristão aqui. Você pode andar com a Bíblia na mão, você pode cantar ele, você pode adorar a Deus, você pode pegar na praça, você pode pegar em qualquer lugar. Está mamão com açúcar. Nós estamos fazendo há pouco embora. Vai lá para a Coreia do Norte, você vê, vai lá para a China. Vai lá para a China, vai lá para o Japão, para você ver como é que a giripoca pia lá. Lá, meu filho, se saber que você está com Bíblia, prende você com menino com tudo. Não pode pegar o Evangelho da salvação, o Evangelho que não manda o marido bater na mulher, que não manda a mulher desobedecer o marido, que manda os filhos ser rebeldes, que manda os filhos obedecer aos pais, que manda a mulher ser submissa ao marido, que manda o marido amar a esposa. É isso que não pode pegar. Mas roupinha curtinha, sair pelado no meio da rua, pode. Aí pode. É o Evangelho. Por que eles não gostam do Evangelho? Porque o Evangelho é a palavra de Deus que salva. E o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Vamos lá, 5 diz assim. E já vos esqueceu das exortações que argumenta convosco como filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desanime quando por ele for repreendido. Então aqui Deus está falando, filho meu, aí que palavra. Aleluia. Filho meu, já esqueceram? Já esqueceram da exortação que argumenta convosco como filho? Então já esqueceu do argumento de Deus com você como filho? Da comunhão que você tem com Deus? Do privilégio que nós temos de ser filho de Deus? Nós já esquecemos disso? Nós não podemos esquecer que nós aceitamos Jesus. Jesus nos deu o direito de nós se tornar filho de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Nós temos privilégio, nós temos deveres. Qual o dever, pastor? O dever de nós obedecer o nosso pai. O dever do filho é obedecer pai e filho. E qual os privilégios? O privilégio é de anjo te guardando, é do Espírito Santo vindo para a sua vida. É muitos privilégios que nós temos. É de estar protegido, é de ter a morada no céu, é de ter promessa de vida eterna. São muitas as promessas. Então aqui, nós já esquecemos disso? Nós não podemos esquecer, nós não podemos tirar isso da nossa mente. Os deveres primeiro. Dever é o quê? Obedecer. Obedecer o papai. Júnior? Obedece. Obedecer o pai. E depois? Depois nós temos privilégio. Depois do Salmo 34, versículo 7. Aquele que teme o Senhor, o anjo do Senhor fica em volta daquele que o teme e os livra de todo mal. Livra de todo mal. Pode deixar ele andar mais forte. Livra de todo mal, o anjo do Senhor. E qual o outro? Nós se tornamos filhos de Deus, Senhor. Quando você se torna filho de Deus, nós temos proteção pelo Pai. O problema é que Deus é a maior força. Deus é a maior força. Deus, ele está em todos os lugares. E Deus, ele conhece tudo. Satanás abre um laço, Deus já deu. Mas nós passamos por isso.
Deus não viu que Jesus ia para tudo? Deus não viu que os homens lá iam levar Jesus para tudo? Deus deixou por quê? Porque precisava se cumprir aqui. Às vezes algumas provas que nós passamos é para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para nos dar sustância, para nos firmar na presença de Deus. Porque a gente vai levando uma vidinha assim, com pouco você vai levando a vida com Deus, no meio do ano você começa firme, no meio do ano você já vai relaxando assim. Aí uma provinha, opa, gente, ó, opa, Satanás está aqui ainda. Ele não foi embora não, porque eu preciso de obedecer a Deus, eu preciso de orar mais, eu preciso de fazer jejum, eu preciso ter mais comunhão com Deus, eu preciso pregar a palavra, eu preciso de fazer aquilo que a palavra pede para eu fazer. Então vamos lá. 6, 5, 4, Filho de Deus. 4. Não despreza a correção do Senhor, e não desanime, é o 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita aquele que ele recebe como filho. Então o Senhor corrige aquele que ele ama. Se o Senhor te amar, você vai ser corrigido. Puxar sua orelha. Não vai falar não, rapaz, não caminha, cara. Ele vai te direcionando, se ele te ama. Se ele te ama, ele vai te corrigir. Todo pai que ama o filho, corrige o filho e faz o filho andar na linha, vai corrigir. Todo pai que ama. Agora quem não ama, larga pra lá. O cara, como não ama a mulher, ele está ligando para onde que ela foi, o que ela foi fazer, está nem aí para ela, está deixando para lá. A mulher também, como não ama o homem, não está nem aí para ele. O filho, como não ama o pai, também não está nem aí para ele. O pai, como não ama o filho, também não está nem aí. Mas quando ama, corrige. Ensina que é certo. Ensina o caminho. Pode até não seguir, mas que ensina. Então aqui Deus está falando isso. Ó. Porque o Senhor corrige o que ama. Que ama e corrige, ele quer saber da sua vida, ele quer saber da sua vida, meu. Você aceitou Jesus, agora você não tem vida mais não, a sua vida é em Cristo. A sua vida é de Cristo, ele quer saber da sua vida, ele quer saber onde é que você vai, tem lugar que você não pode ir, tem palavra que você não pode falar, tem roupa que você não pode vestir, tem música que você não deve ouvir, porque a sua vida agora é a vida de Cristo. Então Deus está preocupado com você, e Ele quer te corrigir, não para te condenar, não para te envergonhar, mas é porque Ele tem um plano para você. Porque você precisa viver ao último versículo aqui, ó. Último versículo aí. E na verdade, todos correção aos que na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, e sim, mais de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico, justo, exortação por ele. Então, quando nós somos corrigidos, quando nós somos exortados, não parece ser bom. A tristeza, parece ser um tipo de tristeza, correção. Quem gosta de ser corrigido? Gosta não? Mas Deus corrige. E Ele não está nem aí se nós estamos gostando, se nós não estamos. Aceita que dói mesmo. Aleluia. Jesus falou assim, quem puder aceitar, que aceita. O mandamento é esse, quem puder aceitar, que aceita. Mas é por que Deus ele nos corrige? É porque Ele quer que nós participemos da santidade dEle. Ele quer nos tornar nós santos. Ele quer nos tornar nós separados do pecado, separados da iniquidade, separados da corrupção desse mundo. Porque Ele tem um plano para nós. Porque Ele tem uma casa para nós, porque Ele tem um destino para nós. E é por isso que nós temos que andar no caminho estreito, na porta apertada, porque essa porta nos conduz para a glória, nos conduz para a santidade. Essa porta nos conduz para a presença de Deus. Essa porta, esse caminho estreito, nos conduz para a aprovação de Deus. Deus vai nos aprovar. Então, irmãos, aqui está falando que se Deus ele te trata você como filho, Ele vai te corrigir. O 7. Se suportar a correção, Deus vos tratará como seu filho. Por quê? Qual é o filho? Por quê? Que filho há que
a quem o pai não corrige. Se suportar a correção, Deus vai nos tratar como filho. Mas se nós somos rebeldes, não somos filhos de Deus. Porque qual é o filho que nunca foi corrigido pelo pai? Não tem. Na verdade, tem pais que ensinam os filhos a fazer muitas coisas erradas. Não corrige, aí ensina para o pé. Mas a maioria dos pais corrigem os filhos. Ensinam os filhos. Mas é difícil os filhos seguir o exemplo dos pais. É muito difícil, e assim é difícil nós também seguir o exemplo de Deus. Seguir a palavra de Deus, ser obediente a Deus. Obediência, irmãos, não é uma tarefa fácil, porque lá no jardim do Éden começou a rebeldia, a desobediência, começou por um homem, Adão. Deus deu uma ordem para ele: não coma do fruto dessa árvore, não coma do fruto dessa árvore. Mas Adão desobedeceu, ele foi rebelde, e de lá para cá abriu a porta para a rebeldia. Eu quero falar um negócio aqui: quando o pai e a mãe é rebelde, não tema a Deus, ele abre a porta da família dele para o Satanás entrar, para a rebeldia entrar. Mas da onde você está tirando isso, pastor? Da Bíblia. Adão pecou por desobedecer a Deus. Mas Caim já cometeu 3 pecados. Caim cometeu inveja, ódio e assassinato. 3. E foi multiplicando o pecado. De lá para cá, como é que está aí? Quando nós abrimos a porta, não tem fidelidade no casamento, abriu a porta. Faz combater os demônios, trabalhar na vida sentimental daquela família e destrói. Depois é difícil para colocar as coisas no lugar. Abre a porta para o roubo, para a bebida, para muitas coisas, sensualidade, vaidade. Os filhos vai tudo seguindo o exemplo dos pais. A maioria dos filhos segue o exemplo dos pais. Mas quando a gente vem para a igreja, igual esses meninos aqui, ó, nós estamos lutando para eles seguir o nosso exemplo. Eles ser cristãos, para eles ser temente a Deus. Mas eu falo para minha esposa, a dificuldade é grande. Porque o mundo traz muito gato. O mundo está aberto, muita oferta, muito prazer momentâneo, muito caminho de facilidade. E o homem gosta de facilidade, não é, irmão? Tiver um caminho para você chegar na praça por 5 minutos, você vai querer dar esse caminho longe. Mas a Bíblia fala que nós não podemos caçar atalho. É no caminho. Não pode desviar nem para um lado e nem para o outro. Vai marchando a meia dificuldade, porque o caminho é difícil, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas nos conduz para glória. Nos conduz para Deus, irmão. Jesus andou no caminho mais difícil. Jesus passou pelo caminho mais difícil, o Calvário, com aquela cruz pesada. Levando aquela cruz pesada depois de ter sido açoitado. Mas ele foi porque o propósito de Deus era bom, era para salvar a humanidade. Precisava de um Salvador, vai derrubar lá. Precisava de um Salvador. Precisava de um Salvador. Precisava de um Salvador que não tinha pecado. E é Jesus que pegou esse caminho mais difícil. O caminho mais apertado foi de Jesus. E ele falou: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que eu ficar capaz de me matar. Se for possível, faça esse caso. Mas é possível. Algumas coisas, irmão, nós vamos passar e não vai ser possível de Deus. Deus ele pode fazer todas as coisas, mas Deus não vai tirar. Só no tempo certo. Só para crescimento. Agora o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e ele orou a Deus para Deus tirar. Deus falou: a minha graça te basta. Vai pegar a janela. Timóteo tinha um problema no estômago. E Paulo tinha curado muitas pessoas. E Paulo falou para Timóteo: ó, você toma um pouquinho de água com vinho, por causa do seu problema do estômago. Porque Deus não quer te curar, não. Se você quisesse curar, ele te curava, cada um ele te curava. Até o avental cura, até o avental do homem curava. E ele falou para Timóteo: mistura, Timóteo, um pouquinho de água no vinho, toma, por causa do seu problema do estômago. Timóteo deve ficar triste, né? Esse homem cura todo mundo. E eu estou fazendo a obra e eu com essa enfermidade. Não, a minha graça te basta, meu filho. Vai com essa enfermidade mesmo. Vai temperando aí, vai pelejando aí, que a salvação você vai ter. Jesus não prometeu cura para ninguém.
Salvação de alma. Jesus não morreu para te dar dinheiro, para te dar casa, para te dar casamento. Não, nada disso. Para a salvação da sua alma. Salvação da sua alma. Agora, que ele cura o que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele faz. Mas ele morreu para a salvação da sua alma. Uma coisa é certa, se nós seguirmos pelo caminho, nós somos salvos. Você pode seguir ele enfermo, você pode seguir do jeito que quiser. Do jeito que você tiver. A salvação, se você for perseverante em seguir ele, você será salvo. Agora, não prometeu casa ali. Ele não prometeu prosperidade para ninguém. Você não vê isso na Bíblia, não. Não vê. Nunca vi prosperidade na Bíblia. Deus falou para Josué: se você obedecer os meus mandamentos, o mandamento do meu servo Moisés, escreva, não descuidar em nada. Meditar nessa palavra de dia e de noite. Não esquecer de colocar em prática. Você pisa aqui, eu estou te abençoando. Você pisa cá o outro, você pisa lá o outro. Isso é para nós. Quando a gente vive uma vida de obediência à palavra de Deus, você está abençoado. Por quê? O Espírito Santo vem para a sua vida. O Espírito Santo é a maior bênção que tem aqui na terra. Você aceitou Jesus de todo o coração, o Espírito Santo já vem. Eita, que Deus! Você está abençoado, você está com o passaporte para o céu, você tem autoridade, você tem a sua palavra, tem um peso no mundo espiritual, e você tem autoridade, você tem sabedoria da palavra de Deus, você tem conhecimento, você fala em língua, você expulsa demônio, você cura enfermo, assim, tudo de acordo com a vontade de Deus. Nem eu chegar a falar que eu sou bom, vou colocar, não. De acordo com o plano de Deus. Porque Deus ele não abre mão do plano dele por causa de ninguém. Glória a Deus. O próprio Paulo tinha um espinho na carne, ele podia ter colocado a mão e curado ele, mas Deus falou: não, a minha graça te basta, meu filho. Vai pelejando com isso aí. Então, irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus, que Jesus ele morreu para a salvação da nossa alma. Que adianta nós ganhar o mundo inteiro, viver bem com saúde no corpo aqui, com um portão mesmo, e no final da conta, quando essa carcaça cair, vai para o inferno. Não tem Jesus. Não acertou a vida com Jesus. Tem pessoas no leito do hospital agora que estão com Jesus. Tem pessoas no leito do hospital que falam: se eu morrer, eu vou para a glória. Eu estou aqui, mas se eu morrer, eu vou para a glória. E tem gente andando para todo lado, comprando, vendendo, negociando, casando, e está caminhando o caminho lá. Se cair a carcaça, pronto. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se a carcaça cair, vai para onde? Cair aqui agora. Para onde nós? Aonde nós vamos morar eternamente? Tem pessoas em pé, como o pastor Vicente. O pastor Vicente ficou 2 anos de cama lá. Ele falou: eu estou esperando o Senhor me chamar. Está na glória. Ficamos 2 anos. E as pessoas falaram: nós precisamos ir lá orar para ele. Eu falei: misericórdia. Eu preciso ir lá colocar a mão dele na cabeça e falar: ora pelo menos em pensamento para mim, pastor. A comunhão que aquele homem tem com Deus, tinha com Deus. E as pessoas na contramão, as pessoas só porque ele está lá de cama lá, tinha anos de 24 horas, o Senhor estava visitando ele direto, renovando as forças dele, e as pessoas em pecado, tem pessoa que não está com a vida toda misturada, nós precisamos orar para ele. Vai ter Bíblia, gente, estuda a Bíblia. A Jó ficou enfermo, com aquela lepra no corpo lá, e 3 amigos dele foram lá, bateu um papo com ele. Chegou ele e começou: ô Jó, você está enganado, velho. Que desgraça que aconteceu na sua vida. Que coisa ruim. Você deve ter feito uma coisa muito ruim com Deus. Conserta com Deus. Jó, não, eu não fiz nada. Conserta com Deus. No final da conta, Deus falou para aquele três: você vai lá que Jó vai leva um sacrifício e pede ele orar para vocês, porque senão você vai perder a sua comunhão. Porque aquele homem é meu. Aquele homem estava passando por prova. É eu que provei ele, eu que deixei Satanás provar ele. Aí o povo lá que não entende nada das coisas de Deus vai falar: pô, você tem pecado. Jó deu testemunho, um homem reto, excelente, e que procura desviar de todo mundo. Satanás foi lá em cima pedir Deus para colocar ele. Você acha que Satanás tem coragem de pedir Deus para colocar na prova? Tem não, né? Nós somos diferentes, né? Ele não coloca nós à prova para ver se nós vamos abandonar, para ver se nós vamos falar contra Deus, para ver se nós vamos tirar o olho do autor e consumador da fé. Você acha que ele não tem coragem, não? Quando eu estava internado na clínica, Deus tinha abençoado minha vida muito lá dentro, sem dinheiro, sem nada.
Abençoado assim, de paz, de coisa espiritual. E no dia nós estávamos no monte, e o Zé Luiz falou assim, Teixeira, Deus tem te abençoado, cheio do Espírito Santo. Falou, Teixeira, Deus tem te abençoado. Mas tem uma coisa, quando você pisar para fora da capoteira, Satanás está lá para falar para você agora. E o bom é que Deus vai deixar. E eu novo nasceu, eu falei, que bom é isso, Deus deixar Satanás vir colocar para você. Mas Deus deixa, sabe por quê? Deus não tem compromisso com pessoas que não têm lealdade, que não têm fidelidade, que não é perseverante. Deus deixou Jó passar pelaquela prova e no final Deus falou para Satanás, viu Satanás? Eu não falei com você que ele era meu? Mesmo ele sem merecer. E eu deixei você colocar a prova. No entanto, continuou fiel. Jesus Cristo não negou, não Pedro, não negou. Maria Madalena não negou. Não negou. Deus não tem compromisso com as pessoas que tiram o olho do consumador da fé. Deus não. Vamos. Então, nós, além do que estivemos, nossos pais, segundo a carne, para que corrigisse, e a nós, reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais o Pai do Espírito para a vida. Aqui está falando assim, que quando nossos pais nos corrigem, nós respeitamos eles. E agora nós não devemos respeitar muito mais o Pai do Espírito, o nosso Pai Celestial. Nós não devemos respeitar muito mais, nós não devemos temer muito mais o nosso Pai Celestial para a vida. Porque se nós não temer a Deus, nós não temos vida. O 10 diz assim, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, os nossos pais corrigiam nós para o nosso bem, mas esse para o proveito da santidade. Quando Deus nos corrige, é porque Ele quer nos tornar mais santos. Ele quer nos tornar mais parecidos com Ele. Ele está nos levando para águas profundas. Ele está nos levando para a intimidade com Ele. Para que nós aproveitamos, para que nós participamos da santidade de Deus. Porque sem santidade, ninguém vê. Hebreus 12. Viver em paz com todos na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir em paz com todos na santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver Deus. Nós, quem quer ver Deus? Nós temos que ir lá para cima. Embaixo ninguém vê. Então nós precisamos de santificar a nossa vida. Santificar a nossa vida em que, pastor? Na palavra. Aquilo que a palavra fala que não agrada a Deus, nós temos que abrir mão. Aquilo que a palavra fala que nós temos que fazer, nós temos que começar a fazer. Aí nós vamos santificando a nossa vida na palavra. O 11 diz assim, e na verdade todos correm. Na verdade toda correção apresente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando para ele. Então toda correção no momento parece ser de bom proveito, parece ser de tristeza. Não parece ser de alegria, parece ser de tristeza. Né? Mas depois produz o fruto que agrada a Deus. Produz o fruto que agrada as pessoas. As pessoas vão falar, que menino obediente. Que mulher que é um exemplo. Que homem que é um exemplo. Que homem que é um exemplo de chefe de família. Que homem que é exemplo de ser humano. Que mulher que é um exemplo no casamento. Que homem que é um exemplo, que filho abençoado. Ah lá, como é que ele é obediente? É assim. Produz o fruto de Deus. Deus vai dando de lá também. Deus vai falar, ei, cara, que beleza. Aquele homem, meu, que casamento abençoado, olha lá, aonde eu posso entrar, posso sair, aonde as pessoas olham e falam, glorifica o meu nome. Nós estamos para glorificar o nome de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver
tem que ver que nós somos servos de Deus, que nós somos tementes a Deus, que nós obedecemos a Deus. Nem o cara falou comigo no outro dia, não. Aquele cara, pela religião dele, ele está tudo fora. Melhor se ele não estivesse na igreja. Então nós somos uma carta escrita, uma carta viva de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ler Cristo, falar, olha, o casamento abençoado. Olha que menina que cuida da mãe dela. Olha que bênção, olha, cuidando da mãe, olha que bênção. Olha que pessoa prestativa. Olha que menino obediente na escola, né, Raia? Olha que menino obediente na escola. Olha que menino que ajuda a mãe dela. Olha o menino ajudando o pai. Assim, nós vamos, as pessoas olhando para nós, vai falando, é assim. Mas às vezes é crente. Às vezes é crente. Aí as pessoas vêm. Se nós ficarmos com a nossa vida toda misturada aqui, toda embolada, ninguém vem não. Ninguém vai seguir gente toda embolada. A pessoa fala, eu já estou com minha vida toda enrolada. Eu vou em pé naquela igreja, a pessoa está com a vida toda enrolada, pior que a minha, eu vou fazer o que lá? Né? Agora, quando sente a presença de Deus, quando sente o conserto da palavra de Deus, como os homens e as mulheres estão vivendo a palavra de Deus, estão obedecendo a palavra de Deus, estão participando da santidade de Deus, aí as pessoas Aleluia. as pessoas vem uma hoje, vem outra amanhã, aí outra amanhã vem. Então nós precisamos de suportar, perseverar no meio da aflição, seguindo o exemplo. Cristo amontoou muito seguidor na terra. E até hoje ele tem amontoado muito seguidor por causa do testemunho dele. Testemunho de retidão. Por causa da conduta dele. Por causa da caminhada dele. Ele passou num caminho difícil. Mas ele não abandonou. A Bíblia diz que ele foi fiel a Deus até a morte de cruz. Nós não precisamos de ser fiel até a morte. Por enquanto aqui, né? Nós não precisamos ser fiel até a morte. É só nós ser leal à palavra de Deus. É honrar o filho, honrar o pai e mãe. É a mulher ser submissa ao marido, o marido amar a esposa, os filhos obedecer. É nós comprar e pagar. É nós ser honestos com o nosso vizinho, a nossa conduta. É nós viver uma vida de oração, de temor a Deus. Não tirando nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, irmão. Se nós tirarmos o olho do nosso autor e consumador da nossa fé, nós estamos perdidos. Nós estamos caminhando a passo largo para o inferno. Não tirar o pé do caminho estreito, da porta apertada, igual muita gente não gosta, né? Da dificuldade, porque nós precisamos de abrir mão do nosso querer, da nossa escolha, do nosso pensamento. A maioria do nosso pensamento não serve para Deus, não. Só serve para Deus só quem está alinhado nessa palavra. Aleluia. Nós temos que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Isso aqui é o nosso manual de fé e regra. Se eu começar a falar as coisas aqui fora, que está fora dessa palavra, eu já estou longe de Deus. Eu já estou separado de Deus já. Deus já não tem compromisso comigo, não. Porque eu não tenho compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso, eu não tenho compromisso com a palavra dele. Aquele versículo que fala assim, Jesus disse que aonde tiver 2 ou 3 pessoas em nome dele, vai ficar cuidando disso aqui, ó. Se tiver com a vida alinhada disso aqui, aí ele está presente. Vamos ficar de pé para dançar? Aí ele está presente, irmão. Então nós precisamos, irmão, de não tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, maravilhoso, eu te amo. Glória. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, nós estamos aqui reunidos. Pedimos, Senhor, que renova nossas forças. Em nome de Jesus. Coloque no nosso coração sede e fome de fazer a tua vontade. Fome e sede da justiça do Senhor. Que o Espírito Santo toque em cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. E de acordo, ó Pai querido, com os planos do Senhor. Visita os nossos familiares, nossos filhos, aonde quer que eles estejam. Vai, ó Pai querido, tocando nos enfermos. Vai nos trazendo, ó Pai querido, autoridade na cura e na libertação. Vai nos trazendo sabedoria pelo Espírito Santo. Conhecimento da tua palavra. De acordo com os planos do Senhor. Vai, ó Pai querido, nos sustentando nesse caminho difícil.
nessa porta apertada, que vai nos conduzir, ó Pai querido, para a vida eterna. Pai querido, em nome de Jesus. Fica, só Pai querido, nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Renova, Pai querido, as forças do nosso Pai. Em nome de Jesus, alcança os enfermos, aquelas pessoas que estão presas. Em nome de Jesus, visita, dá esperança. Envia os teus servos e as tuas servas para pregar a palavra nos hospitais, para pregar a palavra na rua, para pregar a palavra, ó Pai querido, nos presídios, nos lares, ó Pai querido, nos idosos, ó Pai querido. Porque ali, ó Pai querido, há pessoas desanimadas, há pessoas, ó Pai querido, que precisam ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é a única fonte de salvação da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, nos usa, Pai querido, nessa terra, Pai. Faz de nós, ó Pai querido, um servo valente. Faz de nós, ó Pai querido, um servo precioso. Enche, ó Pai querido, essa botija de azeite, Pai. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador. Faz de nós uma atalaia nessa terra, Pai. Em nome santo, nos corrija, ó Pai querido. Nos repreende, nos castiga se preciso for, Pai querido. Pai querido, em nome de Jesus, nos coloca no prumo da tua vontade, ó Pai. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós precisamos, ó Pai querido, fazer a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos leva em segurança para os nossos lares, ó Pai. Em nome santo. Guardão, faz favor, deixa eu fazer uma oração para você aqui. Faça boa, irmão. Faça boa, deixa eu fazer uma oração para você. Glória. Nós estamos aqui na igreja terça, quarta e sábado, tá? Terça, quarta e sábado, se você quiser vir aí, você pode ir. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco as mãos nesse. Eu abençoo a vida dele. Em nome de Jesus, Pai querido, trabalha no coração da mente. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador. Repreende, ó Pai querido, toda palavra de maldição. Todo plano que não provém do Senhor que caia por terra. Abençoa, ó Pai querido, os filhos. Abençoa, ó Pai querido, a casa dele. Guarde ele com teus santos e poderosos anjos. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai repreendendo, ó Pai. Vai repreendendo, ó Pai, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai queimando, ó Pai, toda a fúria do inimigo contra a vida dele. Pai, nós entregamos ele nas tuas mãos. Que o Espírito Santo fale com ele, ó Pai. Toca no coração dele, ó Pai. Ele não acende um fogo da ponta do pé dele até o alto da cabeça. Vai queimando, ó Pai, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos com toda a sorte de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém? Você vem sempre aí, vem sempre. Amém? Glória a Deus. Pai Santo. Pai Santo, maravilhoso. Assim, ó Pai querido, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E quem pode dizer, diga amém. Amém? Glória a Deus. Não saia sem cumprimentar o irmão, papai do Senhor Jesus. Quem tem paz, dá paz. Glória a Deus.